Sem reposição. Escreva o espaço de resultados e calcule a probabilidade de que ambos sejam defeituosos. Ah, desculpa, uma amiga minha fez uma piada aqui, tá Tudo, difícil me controlar. tudo bem, tudo bem. Sabe? Ah, tá, beleza. Então, espaço de resultados, ele quer que você escreva todas as possibilidades, né? Uhum. Chips defeituosos, bons, você pode ter muitas possibilidades, né? É o tipo de situação que a gente vai escrevendo os casos, né? Não é algo assim tão difícil, temos que escrever todos os casos. Muito bem. Nós podemos dar nome aos bois, né? Vamos identificar os chips. D1 e D2 vão ser os defeituosos. E os O que resto. funcionam bem é o F1, F2, Quatro. F3 e F4, exatamente. Então, se a ideia é você selecionar um chip defeituoso e um funcional, você tem a opção de D1, F. F1, certo? E assim vai, Certo. né? Ah. Aí, tipo, vamos colocar e vírgula. Eu não vou ficar fazendo tudo igual, né? Então, vou fazer assim. Eu só vou trocar o por F2, sacou? E Uhum. aqui vai ser o F3, e vai ser o F4. São esses casos de, como o enunciado pede, um defeituoso e um funcional, né? Vamos colocar assim, defeituoso e funcional. Agora vamos para os casos onde é D2, né? Outro Uhum. defeituoso. Bem, eu posso fazer uma coisa ainda mais inteligente. Colocar. Não, eu ia falar elevado, mas não, né? Não, não, não. É só uma questão de não precisar perder tempo. Copiar todo mundo aqui e vou trocar o D1 por D2. Uhum. Esses aqui são os casos de um defeituoso e um funcional. Nós temos o caso também de dois defeituosos, que é simplesmente tu escolher o D1 e o D2. E nós temos os casos de dois chips funcionais. Vai ser o D1, o D2, daí o D1 com o D3, e assim vai, né? Tá entendendo o que eu tô fazendo, cara? Sim, sim, tô entendendo. Essas são as possibilidades. Exatamente. Ah, agora a gente pode fazer o D2 com o D4, D2 com o D3, D2 com o D4 e o D3 com o D4. Acho que são todos os casos. Beleza? Beleza. Belezas. Era só isso que eu não pedi, tinha mais coisas, né? Pedia todos os casos e calcule a probabilidade de que ambos sejam defeituosos. Então, a gente tem que contar a quantidade de casos, né? Nós temos aqui Exatamente. Era isso que eu ia um, perguntar. show de bola, um caso, dois casos, três casos, quatro casos, cinco, seis, sete, oito, Hum. nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, nós temos 15 casos possíveis, né? Porque nessa situação não importa a ordem, né? Tá tirando ali, tá tirando e tirou, tá ligado? Tirar Uhum. o D1 e o D2, ou tirar o D2 e o D1, tanto faz, né? A coisa é que são 15 casos, beleza? Uhum. Como o problema pede qual é a probabilidade de que ambos sejam defeituosos, de todos esses casos, o caso de que ambos sejam defeituosos é só esse aqui, é um caso, certo? Certo. Então, a probabilidade de que tu tenha dois defeituosos é um caso dos 15 possíveis, é um por 15, beleza? Entendi. Então, tá aí, meu velho. Tá aí, um de 15. Show de bola, tá bom?
Uhum. Só isso, de boa? Só isso. Caramba, Boa, foi bem, então. bem tranquilo. Bem tranquilo, é. Bem, é tranquilo quando você sabe o que fazer, né? Talvez não É, fosse tão tranquilo se tu é, tivesse nossa. que tentar fazer do nada, sacou? Não, é exatamente isso. Antes de eu dar uma estudada, eu lia isso, eu falava, mano, mas que é isso que tá na minha folha? Aí depois que dá uma estudada, tipo, ver as fórmulas tudo direitinho, fica muito mais fácil. É verdade. Muito bem. Com isso em mente, vamos para a próxima. Um vendedor, ah, um vendedor de 10 motores, outro mais tal, dois defeituosos. Dada a morosidade e inspeção de um motor, ah, o possível comprador decide inspecionar dois motores aleatoriamente. Muito bem. E comprar o lote apenas se não detectar nessa amostra qualquer motor defeituoso. Existem três possíveis esquemas de amostragem. Muito bem. Qual a estratégia que melhor serve o desejo do vendedor? Ah, e aí, como é que faz essa conta? Colocar os 10 motores num caixote e a seleção ser feita da globalidade. Colocar num caixote 4 motores bons. É, esses pontinhos é uma pergunta a cada, né? É tipo, qual é a Não, são estratégia? situações, são três situações Ah, possíveis. Daí, sim, você tem que avaliar as três e ver qual melhor se encaixa aqui no que o cara quer, né? ah, colocar os 10 motores num caixote, a seleção ser feita da globalidade. Não, porque colocar num caixote 4 motores bons. Colocar num caixote 3 motores bons e. Aqui, eu acho que a ideia é você calcular as probabilidades, né? Ah, Por exemplo, colocar os 10 motores no caixote, eu, ou eu seja, acho que é a última, né? Não sei. bem, vamos lá. Então, a questão é o seguinte, né? Colocar 10 motores e a seleção ser feita da globalidade. O que a gente vai fazer aqui? Nesse caso, os 10 motores estão juntos. Uhum, E o comprador ele vai selecionar dois motores aleatoriamente. Então, ele está querendo aqui selecionar um motor que não seja defeituoso, entendeu? uhum, Então, você tem que ver todos os casos em que ele seleciona motores que não são defeituosos, dois motores que não são defeituosos, ou seja, são dois de oito, entendeu? uhum. Só que supondo todas as possibilidades de seleção, que são dois de 10, né? Você vai sempre selecionar dois, Dois de 10 possibilidades. no caso de 10 possibilidades para ver, né, todos os casos. Então, o que nós temos aqui são combinatórias, né? Porque você selecionar dois de é, é, 8 de 2 em 2 ou 10 de 2 em 2, você está falando de combinatórias, beleza? Uhum. Então, como é que eu seleciono, como é que eu vou ver a probabilidade do caso um, então? Eu estou falando de uma combinatória, que eu estou selecionando dos 8 bons, 2 de 2, né? Uhum. Certo? Vai selecionar Certo. de 2 em 2 os 8 bons, dividido pela combinatória de 10 de 2, ok? Porque são 10 motores ao total, certo? Uhum. Então, o que você tem que saber aqui é fazer uma combinatória, para escrever bem as equações. Na aula passada eu te mostrei como é que era, né? Exato. Aquele Então, quadro. era n fatorial, n menos p fatorial, p fatorial. Tinha aquele quadro, né? Mas eu já estou te dizendo que é combinatória, porque aqui a ordem da seleção não importa. A grande questão aqui é você escrever agora essas combinatórias, simplificando os fatoriais e coisas do gênero, para que você consiga chegar na resposta aí da probabilidade do primeiro caso, beleza? Eu vou fazer o C de 8 em 2, depois tu faz os outros, tá bom? Tá. Ó, então, o maior número é sempre o n. Então, vai ficar n fatorial, ou seja, 8 fatorial, dividido por
10 menos 2 fatorial. Ou melhor, 8 menos 2 fatorial, desculpa. 2 fatorial. Então, esse 8 menos 2 vai virar um 6, né? Então, eu já vou abrir aqui até o 6, ó. Certo? Sabe lidar com fatoriais, né? O 8 fatorial é 8 vezes 7 8, vezes 6. 6, 5, 5, 4, 3, Então, eu 2, 0. parei no 6. Por quê? Porque aqui embaixo vai aparecer o 6 também. Daí a 6. gente corta, entendeu? Porque 8 menos 2 é 6, certo? Sim. Isso. Daí a gente corta aqui. Daí 2 fatorial é 2. Então, dá para cortar, vai virar 4 aqui. Então, vai ficar 4 vezes 7, 28. Pronto. Então, essa parada aqui é 28. 28. Isso. Esse foi o meu. Agora eu quero que você faça pro 10 aqui, faz aí no papel bonitinho e me manda Ok, foto, beleza? beleza. Beleza. Sei de 10, 2. 10 fatorial dividido por hum, 2 fatorial. Nossa, aí vai ser 10, 9, 8 fatorial, porque aqui vai ser 8 e embaixo tem 2. Corto 8, corto 8, corto 2 vai ficar 5. Vai ficar 45? Ah, tem que mandar pra você. Tá, deixa eu mandar. Exatamente. Pode mandar. Hum, aqui. Não, eu mandei só da questão, porque a folha tá com as outras, com as outras contas, eu só mandei dessa questão. O que eu tinha percebido que arranjo e combinação, a conta é quase a mesma. O que só muda é que um é multiplicado pela probabilidade, né? O arranjo, ele só subtrai pela probabilidade. A combinação você tem que multiplicar pela probabilidade. Opa, eu tava com o áudio desligado aqui, meu cara. Ah, sua conta, você falou certo, a coisa aí é bem parecida, arranjo combinatória, só Uhum, vai ter o P em cima multiplicando, no caso do arranjo. uhum. Né, para transformar um arranjo numa combinação é só isso. Agora, estava muito feio aqui a forma que você escreveu, tá? Eu mostrei Ah, que você precisava colocar o símbolo de igual, esses parênteses, porque o teu professor, não, principalmente em Portugal, né, é. não vai querer coisa mal escrita, entendeu? Entendi. Tipo, nessa hora da conta eu tenho que colocar o sinalzinho de exclamação no 2 ali embaixo ou não precisa também? Sim, sim, tem que pôr. Ok, ok. Muito bem. Então, é isso aí. Vamos lá, senhor, vamos lá. Vamos continuando. Essa foi a primeira, né? Agora a Aham, gente tem que pensar na segunda. Colocando num caixote quatro motores bons, um defeituoso. Aleatoriamente, comprar o lote, apenas um detectar. Blá, blá, blá. Bem, a pergunta está aí. A questão é, qual que é a resposta, né? colocar um caixote 4 motores bons. Um defeituoso. Aí vai ser 4.
4,1. Continua sendo combinação, certo? Ou... Sim, estamos falando de combinação Ok. ainda. Ok. É porque a ordem não importa, porque Bem, eu quero que você tente pensar qual que é a combinatória que você tem que fazer, tá? não, tem sim, eu tô fazendo já, já. Ah, beleza, show de bola. Eu já sei qual é, mas é bom que você tente um pouquinho. Sim, sim. É que talvez nesse caso seja até mais fácil do que fazer só combinatória, tá? Você pode pensar a multiplicação das probabilidades mesmo. Acho. Tá, só deixa eu... A, a do caixote com 4 e 1 é 6, aí eu vou calcular o que sobra, certo? Que aí seria, Certo. que seria, se são 10, vai ser 5 de um. Ahn, Tipo, ele fala, ó, colocar um caixote com 4 motores. Não, não, é que eu ainda não fiz ainda a, a a conta. probabilidade tem a ver sim, com um quinto, né? Mas na verdade, bem, tu não vai fazer combinatória aqui. Aqui não precisa fazer combinatória, tá bom? Ah, Vou te dar essa dica. Aqui não precisa fazer combinatória. É só você ver a probabilidade. Por exemplo, tem uma probabilidade de 4 quintos aqui de você tirar um motor bom, né? hum, porque é verdade. Então você pode multiplicar a probabilidade de tirar um motor bom, né? Veja, é só você pegar as probabilidades aqui e multiplicar, né? É verdade, pegar as probabilidades e multiplicar pelo. Isso. Bem, eu vou te dar a resposta. Eu quero que tu perceba de onde que essa resposta vai surgir. A probabilidade aqui é 4 quintos vezes 7 oitavos, tá bom? 4 quintos vezes 7 oitavos. Exatamente. Verdade, quando a gente fala de probabilidade, a gente fala em porcentagem. 4 quintos. Colocado num caixote 4 motores bons e um defeituoso. E no outro caixote, o restante do motor selecionado, o comprador ou motor de cada caixote. 4 motores bons. Ó, pensa comigo. O primeiro caixote contém 4 motores bons e um defeituoso, E um certo? defeito. Aí vai ser C4,1. Então vamos dizer assim. Vamos pensar na probabilidade de selecionar um motor bom no primeiro caixote. Ah, Tem tá. 5 motores no primeiro caixote, Sim, tem 4 bons, sim. certo?
Então, a probabilidade de tu tirar um bom no primeiro caixote é 4/5. Certo? Certo. Então, agora você vai para o segundo caixote. O segundo caixote tem a mesma quantidade. Ah, não. É verdade, tem a mesma quantidade. Ah, Muito bem. Então, é 4/5 vezes 4/5. Eu tinha errado, desculpa. 4/5 vezes 4/5, certo? uhum. Isso. Então, tá bom. Esse é a dica do 2. O 3 vai ser praticamente a mesma coisa, certo? Colocar num caixote 3 motores bons e 2 ou seja, assim. Nossa, aí. Sim. 3 motores bons. Aí vai ser mais 80. Mais de 90. 3 motores 100%. Mano, eu preciso ir no banheiro rapidinho, mas eu acho que já pegou a ideia, né? Sim, sim. Do Já jeito que eu tô pegou a fazendo. ideia que o próximo vai ficar. Você tem certeza absoluta da resposta no segundo caixote, né? Uhum. Você com certeza vai tirar um bom, Um né? bom, 100% no segundo cem por caixote, sim. cento, exatamente. Então, por isso que a probabilidade ali é 3/5. Agora, tu avalia, enquanto eu vou fazer um xixizinho, tu avalia qual que é a melhor estratégia pro rapaz aqui e vamos para 3, beleza? Uhum. Você já tem as probabilidades dos 3 casos. Ah, não, na verdade você não tem a probabilidade do caso que eu fiz aqui. Por quê? Porque eu calculei 28, você calculou 45. Então, a probabilidade, né, lembrando, do caso um vai ser 28 por 45. Então, agora sim, agora você tem do caso um e o caso 2 e o caso 3 você fez a conta agora, beleza? Então, tu avalia qual probabilidade é melhor aí pro cara, já volto. Não. E aí, conseguiu concluir qual que é o melhor caso para o É, cara aí? aquela que nós fizemos junto foi 55%, a outra é 64%. A melhor é o terceiro método mesmo. Então tá bom, confio em você. Terceiro método, 3/5 deu, né? Três Uhum. quintos. Muito bem. 60%. Show de bola.
Vamos para a 3, então. E aí, qual que é o BO da 3? Em amostragem sem reposição, prove que a probabilidade de um elemento fixo ser incluído em uma amostra de dimensão R é R sobre N. Poxa, é bem teórico. Respectivamente 1, né? Sendo N o número de elementos de população e causa. Mas por calcular a probabilidade de um elemento fixo não ser incluído na amostra. Rapaz, Eu não entendi essa nada, vô. aqui, Eu não entendi nada. essa aqui tá meio treta mesmo. Mas ela tem a ver com essas lógicas que a gente estava vendo agora há pouco de combinatória, né? O que que acontece aqui numa amostragem sem reposição, né? Que é o que ele está falando no 3, né? Sem reposição, certo? Uhum. Uma coisa sem reposição, tu vai tirando elementos, né, do teu negócio. Tipo a Mega Sena, né? Tu vai tirando as bolinhas, a bola não vai cair de novo, certo? Uhum. Quando cai uma bola, ela não vai cair de novo. Então, o que que acontece, né? A gente já tem uma população de tamanho N. Tipo, na Mega Sena, acho que são 50 bolas, né? Então, a gente está querendo provar que a probabilidade do elemento fixo ser incluído em uma amostra de tamanho R é R por N. Muito bem. Então, eu acho que é legal a gente começar vendo a probabilidade de não ser incluído, ok? Vamos começar a pensar dessa forma. Então, para um elemento ele não ser incluído em uma amostra de tamanho R, a gente vai selecionar R elementos num conjunto de N menos 1 elementos restantes. Então, né, vamos selecionar R elementos, que é o que ele cita ali, do conjunto de N menos 1 elementos restantes. Por que N menos 1? Porque a gente está Vai estar excluindo o tirando, elemento né? fixo. A gente está excluindo o elemento fixo que a gente está avaliando, ok? Uhum. Então, a probabilidade de acontecer, ou seja, a probabilidade de um elemento não incluído, vai ser n menos 1 ou seja, combinatória aqui, tá bom? Uhum. Desses n menos 1 elementos de R em R, pela quantidade total mesmo, ok? Isso aqui é a combinatória para que a gente tenha, então, a probabilidade, né, de um elemento não ser incluído na amostra. E desculpa, Ok? o que que é o R mesmo que você tinha falado? É O o. R, É. ele é o tamanho da amostra, Ah, tá. beleza? É o total. Isso, a quantidade de elementos que tem na amostra, dessa população de N elementos, vamos dizer assim. Ele cita aqui, ó, né, no enunciado, né? Uma amostra de dimensão R, entendeu? Uhum. Dentro de um conjunto maior de N elementos, beleza? Entendi. Então tá. Então, o que está acontecendo aqui é isso. Eu estou com a parte de baixo, eu estou vendo todas as possibilidades de arranjar esses R elementos nos N elementos da nossa população. Na parte de cima, eu estou vendo, né? Nessa parte de cima aqui, eu estou vendo só qual é a probabilidade, já supondo aquele elemento fixo ali não incluído, ok? Uhum. Então, é isso. Beleza. Agora, o que que a gente vai fazer aqui, né? Se a gente fizer o CNR aqui, só para tu lembrar, né? Deixar escrito. Isso aqui é N fatorial, N menos R fatorial, R fatorial, beleza? Sim. Então, a gente vai fazer agora o quê? Vamos fazer também o C, N menos 1. Então, vamos escrever aqui. C N menos 1 R. Então, onde tem N vai ser N menos 1. Então, onde tem N, N menos 1. Por exemplo, aqui é N menos R. Então, N menos 1 menos R. Fatorial, R fatorial. Né? Eu só estou
colocando o que o problema está me pedindo, né? É n-1, no lugar do n eu coloco n-1. Tudo bem? Entendi. Não, entendi, tô entendendo. Perfeito. Então, para escrever a nossa probabilidade, a gente vai ter que fazer divisão dessas duas coisas. Nossa senhora. É. Daí entra um pouco de conhecimento aí de matematiquinha básica, né? Quando a gente está falando de uma divisão de divisão, que é o caso aqui, a gente pode pegar e inverter, né? A fração de baixo, uma coisa que a gente aprende na escola. A gente escreve a de cima, normal, e multiplica a de baixo invertida. Algumas pessoas chamam de regra da escadinha isso. Então, vai ficar invertido, tá vendo? R fatorial, R fatorial. Estou invertendo a de baixo, tá vendo? Uhum. Daí ajuda um pouco, né? Porque, por exemplo, aqui o R já corta, e com certeza dá para adaptar os termos para a gente conseguir cortar mais ainda. Por quê? Porque eu posso escrever o N fatorial como N vezes N menos 1 fatorial. Isso é uma forma de escrever o N fatorial. Você acabou de fazer isso quando você fez aquela do 10 fatorial, né? 10 fatorial não é a mesma coisa que 10 vezes 10. 9 fatorial? Sim. Então, o 10 é o N, o 9 é o N menos 1. É 10 menos 1, 9. Certo? Uhum. Entendeu a lógica? Entendi. Nossa, é verdade. Aí depois de cortar. Vai cortar coisa pra caramba, entendeu? É, então. Vai cortar, dá pra fazer a mesma coisa com o N menos R ali, fazer a mesma coisa. Então, vou reescrever isso aqui, não precisa ser preguiçoso, né? Fica N menos 1 fatorial, vai ficar N menos 1 menos R fatorial, e aqui N menos R fatorial, eu posso dizer que é N menos R vezes N menos 1 menos R fatorial, entendeu? Uhum. Da mesma forma que eu te mostrei agora há pouco. O N também, eu consigo escrever N como N fatorial como N menos 1 fatorial. E daí pronto, corta de novo. Cortou os fatoriais. Sobrou só N menos R em cima por N embaixo. Pegou a ideia? Caramba, N fatorial. N menos R fatorial. Entendeu o que eu fiz aqui, velho? Sim, Ó, esse cara aqui é esse. é Ou esse melhor, sim. isso Aí tudo, depois isso só foi. tudo. Né? Eu só diminuí um termo, da mesma forma que eu diminuo o Você 10 fatorial de 10 vezes 9 fatorial. só foi cortando depois. Cortando. Daí só sobrou esses dois caras aqui, beleza? Uhum. Então, ah, daí, lembrando que isso aqui é a probabilidade do elemento não incluído. Então, Daí, ah, agora o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um menos isso aí, né? Eu acho que a gente tem que fazer. Mas essa aqui ainda está longe da resposta. A resposta tem esse R fatorial em cima aqui. Nossa Senhora. Tá, só um instante, velho, para eu pensar uma parada aqui. uhum. Daí, cara, a gente pode reescrever umas coisas aqui. É, que eu achava que tinha que ficar sem R essa parada. Daí, isso para ser não incluído. Então, para ser incluído, se eu estou calculando a probabilidade de uma coisa, para calcular a probabilidade da coisa contrária é um menos essa coisa. Entendeu? Então, a probabilidade do que eu quero, que é ser incluído, é um menos esse cara aqui. Ok? Porque probabilidade é isso. A probabilidade do que tu quer é um menos a probabilidade do que tu não quer. Certo? Certo. Isso aí é a complementariedade, né? É o axioma da complementariedade.
Por exemplo, qual que é a probabilidade de cair 6 quando você joga um dado? Um sexto, certo? Uhum. Então a probabilidade de não cair 6 é 5 sextos, ok? Nossa, Ou entendi seja, do dado, um, sim. um menos um sexto, 5 sextos. 5 sextos. Isso. Então, a gente fica com isso. Mas era isso que o problema queria como resposta? Não, tem uma parada elevada R aqui. A probabilidade de um elemento fixo ser por uma dimensão R é R sobre N. Caramba, esse problema é muito difícil, velho. Talvez eu fiz alguma simplificação errada aqui, mas acho que não. Não era, já era para estar aparecendo R sobre N. Ah, mas eu acho que vai aparecer R sobre N aqui, se a gente abrir certinho. Porque ele fala aqui do R sobre N, né? Ó, ele Uhum. quer isso como resposta. É, ele quer. Daí o que que vai aparecer? Se a gente transformar esse um aqui em N sobre N, para poder juntar, vai aparecer. Ó, Hum. um eu transformei em N sobre N, porque qualquer coisa sobre ela mesma é um. É um. Ah, entendi. Tá, entendi. Isso. Daí eu vou ficar com N menos N, vai sobrar só o R. Pronto. Né? Porque vai, ó. Vou fazer o passo a passo aqui, se tu entendeu ainda. Mas, ó, N menos N menos R, certo? Uhum. Só que esse menos aqui, ele tá agindo em todo mundo. Então, esse cara vai ficar mais. E menos com menos dá mais, certo? Dá mais, entendi. Isso. Então vai ficar R sobre N, que é o que o problema pede. Beleza? Uhum. Bem, a primeira parte está feita. Daí depois ele fala alguma coisa ali para outra resposta. Ah, em uma amostragem sem reposição, respectivamente com reposição. Então a gente fez já sem reposição. O RN é sem reposição. Com reposição, a resposta é essa aqui. A gente fez sem reposição, beleza? Uhum. Então, só recapitulando, velho, ó. Eu fiz a conta para o elemento não incluído sem reposição. Então, era combinatória tirando o elemento fixo, total mesmo. Daí eu escrevi aqui os fatoriais, escrevi um Não dividido chegou pelo nessa. outro, Sim. certo? Daí eu Certo. inverti o de baixo, E colocou certo? multiplicando. Aí depois Multiplicando era só invertido, cortar. Sim. exatamente. Daí cortei o que deu e tive que abrir esses fatoriais para eu conseguir cortar os fatoriais também. O n menos r fatorial, eu escrevi como n menos 1 menos r fatorial. Eu abri esse cara. Tudo aberto aqui. É uma coisa que fazer 10 vezes 9 fatorial. Eu Uhum. diminuo um, daqui um que eu diminuí, sacou? Uhum. O mesmo com esse cara aqui, o nzinho. É n vezes n menos um fatorial. Se fosse 10, 10 menos 9 fatorial. Uma coisa. Uhum. Só que eu faço isso para cortar, certo? Certo. Daí cortei, já apareceu as coisas sem fatorial. O que que eu acabei de encontrar? Eu encontrei para o elemento não incluído, só que ele quer para o elemento incluído. Eu fiz para o não incluído porque é mais fácil. É mais fácil pensar o não incluído. Então, o incluído vai ser um menos o não incluído. Porque a probabilidade do que você quer Menos é um. um menos a que você não quer. Então, isso aqui foi o que eu encontrei. Era o que eu não queria. Então, eu fiz um menos o que eu não queria. Para encontrar o que eu queria. Daí, fazendo essa manipulação aqui, esse cara é esse, lembrando, né? Cheguei em R sobre N. Beleza? Uhum. Dificinho essa. É. Agora, continuando aqui. Vamos tentar fazer a com-reposição agora. Então, com reposição, vamos usar a mesma lógica, né? Com reposição, a probabilidade de não escolher o elemento fixo é um menos um sobre n. Agora a gente está falando de com reposição. Eita, acabou o espaço aqui. Merda. Tem que salvar aqui.
Vou abrir outro. Agora, a ideia é o seguinte: a probabilidade do elemento não ser incluído na amostra com reposição vai ser um menos um n. Vai ser assim, sobre n. Já que nós temos n escolhas possíveis, e apenas uma dessas escolhas é o elemento específico, entendeu? Então, a probabilidade de você escolher qualquer um que não seja o elemento fixo é 100% menos a probabilidade de você escolher o elemento fixo. Hum. De novo, cara, a probabilidade do que eu quero é um menos aquele. Ah, tá. Tá. Ah, bem, vamos para outra, cara. Isso é muito difícil. Outra. Não vai adiantar ficar falando se tu não entendeu também. Tem que tentar fazer, cara. Não adianta só vir aqui, ver eu fazendo a conta que não vai dar certo, tá? Uhum. E aí, dá uma olhada na 4 e vê se tu consegue começar, pelo menos. Vejam A e B. Acontecimento task P, PA, mais P, B é igual a 0,6 e P, A pertence a B. 0,6. Qual a probabilidade de que se realize pelo menos um dos dois acontecimentos? Ou seja, tem que acontecer um dos dois acontecimentos. Sim, daí você tem que lembrar que quando a gente está falando de situações como essa, acontecer a união, a interseção, que na prática é isso, né? Ah, União, interseção, você tem que lembrar do teorema de Bayes, que é aquela fórmula lá que aparece o tempo todo, que a probabilidade da união de dois eventos é igual à probabilidade de um evento mais a probabilidade de outro evento menos a probabilidade da interseção. Então, você pode usar essa informação, essa equação, para chegar no que o programa está pedindo. Beleza? e- Tem informações, bastante informações aqui, né? Agora é só interpretar o que o programa está pedindo mediante isso, né? hum, seja A e B acontecimento task P, A da união, sim. PA mais PB menos. Então o P vai ser como ele quer que eu tire um dos dois, ou seja, o P vai ser um. P? P? Como Ou, assim P? Não estamos ou falando de P aqui, estamos a falando da de probabilidade de probabilidade. A, da probabilidade de B, ou da probabilidade da união de A com B, ou da interseção de A com B. Uma das coisas. Uhum. Se realize pelo menos um dos acontecimentos. Então, você está falando de acontecer ou uma coisa ou outra, Outro. certo? Ou seja, 50-50. Não, cara. Bem, 50% é a resposta, mas não é porque é 50% a chance de um, 50% a chance de outro. Que vai ser a diferença. A probabilidade de acontecer uma coisa ou outra nem sempre é 50% a chance de um, 50% a chance de outro. Tem. Para usar a fórmula, velho, é que tu tem que entender uma coisa. Quando ele está falando acontecer pelo menos um dos acontecimentos, acontecer alguma das coisas, acontecer uma coisa ou outra, nós estamos falando da união. Quando a gente está escrevendo a união, a gente está falando a probabilidade de acontecer ou A ou B, sacou? Pelo Uhum. menos A ou pelo menos B, para que aconteça pelo menos uma das coisas. Então você já tem os valores que você deve jogar na fórmula, certo? Eu não posso te dizer mais que isso. Tá, 0,6. Ah, 0,6, tá. Então, P quando você fizer a conta, me envia aí, tá? é igual.
Então é 0,6 menos 0,1, que vai dar 0,5, que aí, Exatamente. que aí multiplica por 6 vai Então, dar 5. a questão aqui é você entender quem é, o que é que está sendo perguntado. Né? Você tem que É interpretar que, esse texto aqui não, é que eu da A. não tinha visto 0,6, 0,1, eu falei, mano, meu Deus, isso só tem letra. Aí depois que eu vi o 0,6, 0,1, eu falei, não. Entendi. Vamos para B, então. Mas a questão aqui, mais do que os números, é entender o que a pergunta te pede. Né? Tipo, Uhum. a A te pede a união, em outras palavras. Agora vamos entender o que a B pede. Né? Não se realize nenhum dos dois acontecimentos. Então, Tem que ser diferente. a diz assim: qual é a probabilidade que aconteça pelo menos um? A B pede: eu não quero que aconteça nenhum. Então, nós estamos falando exatamente o contrário da A na B, certo? Certo. Então, bem, o outro problema eu falei sobre isso, né? O que que a gente faz quando a gente quer exatamente o contrário de uma coisa na probabilidade, né? Gente, Probabilidade do que eu quero, não quero, né? Eu fiquei falando isso antes, lembra? uhum. Que aí vai dividir. Não. Tá. Não. Ô, cara, ó, a próxima aula tu vai ter que vir estudado, hein? Aham. Isso aqui é o básico da probabilidade, tá? A probabilidade do que eu quero é um menos a probabilidade do que eu não quero. Não tem divisão aqui. O que que eu quero na B? Eu quero que não se realize nenhum dos acontecimentos, certo? Certo. Então, a probabilidade de não se realizar nenhum dos acontecimentos é um menos a probabilidade de se realizar pelo menos um dos acontecimentos. Não é lógico? Uhum. E qual que é a probabilidade de acontecer pelo menos um dos acontecimentos? 50. Exato. A tua lista, velho, tem coisa muito complexa. Para mim fazer, para eu conseguir fazer aquela anterior, pô, foi complicado. E pelo que eu lembro, tu tinha me falado que ia ter teste de hipóteses, coisas assim também. No final dessa lista. É, na lista ainda não tem, pelo que eu tô lendo aqui. Mas essas questões já são mais complexas, tem uma análise bem treta. A interpretação do que fazer aqui é complexo, cara. Então, esses negócios mais básicos aqui, tipo esse axioma, isso aqui é coisa de primeira aula. Tem que saber, velho. Senão não adianta tentar ver coisa mais difícil, entendeu? Uhum. Vamos para C. Não sei se eu vou conseguir fazer essas últimas da tua lista aí, pra tu ver o nível. É difícil. Se realize um e só um dos acontecimentos. Ah, se realizar um e só um dos acontecimentos. Exatamente um. Não pode acontecer ambos, em outras palavras. Muito bem. Bem, essa aqui, não acontecer ambos, né? É uma coisa um pouco mais difícil de fazer. Mas, como ele nos deu algumas informações, né? A gente pode saber que tem uma fórmula. Para acontecer exatamente um, nós temos uma fórmula. Se não for usar a fórmula, fica meio complexo de fazer mesmo. Mas como nós temos uma fórmula, ajuda. Aí o ruim é decorar essas fórmulas tudo. Vou jogar para cá. Então, é a probabilidade da união, ou seja, aquilo que você calculou no primeiro, que era acontecer pelo menos um, né? Ou um ou outro, menos a probabilidade, duas vezes a probabilidade da interseção. Ok? A interseção, lembrando, é acontecer um e outro. Beleza? Uhum. Acontecer um e outro. Então, você tem esses valores, né? É só agora pôr na fórmula e chegar na resposta da C, beleza? Beleza. Exatamente um.
2AP. Essa é só a primeira prova, né? Uhum, Ah, menos mal, pensei que fosse um exame. Daí depois ainda vai ter as outras matérias, né? uhum. Tô vendo aqui um pedacinho da foto que você me mandou. Aí vai ter coisas mais complexas ali, aí, distribuição normal, net binomial, Poisson, testes de hipótese. Tem que saber bem essa matéria para entender as próximas. Então a resposta vai ser o primeiro resultado menos o zero, o do B multipli- multiplicando dois p que é a probabilidade. São dois por. Beleza? Entendi. Então tá, meu velho, ó. Próxima aula eu preciso que tu venha com questões tentadas, né? Uhum. De bola. Então tá bom. Tenta refazer também o que a gente fez aqui e não perde muito tempo naquela complicadíssima lá, que ficou faltando. Lá é mais difícil mesmo, beleza? Beleza. Show de bola. A gente se fala, só lembrando que nossa Te- próxima aula é amanhã ao meio-dia, beleza? Meu dia, ok. Então tá bom. Meu dia, Falou, Vitor. abraço.